Boa tarde, Tavo. Bom, a gente vai começar a nossa aula hoje de ciências, dando início ao capítulo 9, tá? Sobre sexo, saúde e sociedade. A gente vai abordar alguns conceitos importantes, né? Alguns conteúdos importantes nesse capítulo que se trata sobre o ciclo menstrual e gravidez, gravidez desejada e gravidez indesejada, exemplos de métodos anticoncepcionais, que é essa aula que a gente vai ver. Depois a gente vai ver infecções que podem ser transmitidas por via sexual e formas de prevenção, AIDS, suas vias de transmissão e formas de prevenção, distinção entre portador de HIV, e acometido pela AIDS. Então a gente vai ver esses tópicos, tá? A gente já viu alguns, claro, mas a partir de contracepção em diante, veremos no capítulo 9. Então, antes de tudo, para reforçar essa questão da contracepção, quando é que ela é utilizada, né? Quando as pessoas não querem, né, engravidar, quando as mulheres não querem engravidar, não querem ter filhos. O ideal é que todos os filhos, né, eles sejam esperados com satisfação, bem-vindos e amados, tá? Então, é por isso que existem esses métodos que auxiliam no planejamento de quando ter filhos e quantos ter, né? Então, vamos ver que métodos são esses. Bom, antes de tudo, os métodos de contracepção, para quem não conhece, nunca ouviu falar, eles servem justamente para prevenir, né, a gestação, ou seja, é uma gravidez não desejada, e aí eles são utilizados principalmente na adolescência, que é quando as pessoas começam a ter suas primeiras relações sexuais, tá? Depois eu vou trazer algumas pesquisas de alguns países sobre essa questão da educação sexual nas escolas, que é muito importante, porque muitos dos adolescentes não têm essa conversa dentro de casa com os pais. E aí algumas pesquisas mostraram, tá? Depois é uma curiosidade bem interessante. Algumas pesquisas mostraram em países orientais, por exemplo, que quando as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes têm acesso à educação sexual nas escolas, eles geralmente tendem a tardar essa primeira relação sexual, tá? Então, é por isso que é importante ter o conhecimento para poder colocar em prática. E aí também serve para adultos jovens, né, os métodos contraceptivos que são sexualmente ativos. Então, eles devem ser, sim, orientados de forma precoce, tanto para adolescentes, como jovens adultos. Então, uma vez que a idade, né, para o início dessas relações sexuais está diminuindo cada vez mais, ou seja, nós temos pessoas cada vez mais novas que estão adentrando na vida sexual ativa. Então, essa idade da vida sexual ativa, ela está diminuindo, né? Ela não está aumentando. Enquanto, né, estão aumentando o número de adolescentes grávidas, ou seja, a gente tem um problema muito, muito grande aí no SUS, que é justamente adolescentes, ou até mesmo meninas que estão engravidando de forma, assim, absurda, né? Então, o SUS, ele gasta milhões, tá? Milhões por ano com adolescentes grávidas. Algumas de estupro, outras realmente por falta de... talvez nem seja tanto conhecimento, né? Porque pesquisas também já mostraram que algumas adolescentes querem engravidar porque têm vontade, mas outras engravidam mesmo por falta de diálogo. Bom, para a gente dar início, vamos ver aí o nosso primeiro método contraceptivo, que é a pílula, bem conhecida, né? O ciclozinho de 21 dias. Essa pílula você deve começar a tomar ela no primeiro dia da sua menstruação. Então, você menstruou, principalmente para quem for tomar pela primeira vez, tem que tomar no primeiro dia da menstruação, tá? Que geralmente equivale ali ao primeiro dia do ciclo, e tomar durante esses 21 dias ou 22. Algumas mulheres tomam 22, dependendo da tabelinha. Aliás, dessa tabelinha do ciclo. Mas, geralmente, a mulher começa a tomar no primeiro dia da menstruação, conta 21 dias, né, que até acabar a cartela, e aí dá uma pausa,
dá uma pausa de 7 dias, e no 8º dia da pausa, ela começa a tomar novamente, tá? No 8º dia do ciclo, ela começa a tomar novamente outra cartela, né, a próxima cartela, mesmo se a menstruação dela não tiver acabado. Então, ela tem que continuar mesmo se a menstruação dela, nessa pausa, ainda tiver vindo, tá? Então, quais são as vantagens da pílula? Ela tem eficiência de 99% na prevenção de uma gravidez. E nas mini-pílulas, os efeitos colaterais, eles são praticamente inexistentes. Lembrando que essas pílulas, gente, elas contêm muito, muito hormônio mesmo. Então, tem algumas desvantagens, claro, que são inevitáveis, como o risco de esquecimento, é quase inevitável. Ou por causa da mudança hormonal, algumas mulheres elas perdem o controle de seu peso. Algumas podem engordar bastante, né? Então, é muito comum, por exemplo, mulheres que utilizam pílulas, elas aumentarem bastante de peso, ficarem inchadas. E, assim, tem alguns problemas, né, dessa pílula, porque quem tem, por exemplo, tendência a trombose, né, na família, algum problema genético relacionado à trombose, não deve tomar por conta justamente desses hormônios que são muito elevados, a quantidade de hormônio nessas pílulas, e aí elas podem ocasionar, por exemplo, um AVC ou outro problema relacionado. Enfim, problemas já genéticos na família tem que tomar cuidado, tá? E tem alguns exemplos de marcas. Eu conheço a Yasmin, por isso que quando a gente vai tomar uma pílula dessa, a gente não pode dizer para a amiga, você tem que tomar que eu tomo, que é Yasmin. Tem menina que faz isso, né? É erradíssimo, porque são organismos diferentes. Então, você tem que ir no ginecologista ou ir no médico e ter esse acompanhamento com relação na sua taxa hormonal para ver qual é a pílula mais indicada para você. Aí tem a pílula pós-coito, né? Ou pílula do dia seguinte, que é a pílulazinha de emergência, né? É um uso alternativo, né, de contracepção hormonal oral, e ele tem uma maior eficácia se você tomar o quanto antes, após a relação sexual desprotegida, ou seja, se você puder tomar até 24 horas depois da sua relação sexual desprotegida, a eficácia dela é bastante alta, é 88%. E aí ela vai diminuindo o efeito conforme você for tomando essa pílula mais tarde, após ter tido essa relação. Por exemplo, se você tem que tomar até 3 dias depois, né, da relação sexual, ou seja, até 72 horas após o coito, mas a eficácia dela vai diminuindo conforme você for deixando para depois. Então, ela também ajuda, né, a evitar uma gestação, uma gravidez indesejada. E tem que tomar cuidado também, porque tem mulheres que tomam essa pílula como se fosse a cartela do ciclo de 21 dias. É errado, porque é só uma pílula dessa, é como se fosse metade dos hormônios daquela cartelinha, né? Tem muito estrogênio e progesterona. Então, ela é muito, muito, muito uma bomba hormonal, né? Tem taxa de hormônio elevadíssima, hormônios femininos. E a gente também tem uma outra alternativa, né, dessas pílulas, não é nem pílulas, né, mas métodos contraceptivos hormonais, que são esses adesivos. Tem um bem conhecido que é o Evra, adesivo anticoncepcional. Esse adesivo ele chegou no Brasil em 2003 e ele também pode substituir, tá, essa pílula. A mulher que não quer tomar a pílula do dia, ela pode utilizar esse adesivo. São, na verdade, vários. Ela vai utilizar vários adesivos espalhados pelo corpo que vão liberar esses hormônios femininos diretamente na corrente sanguínea. O que é bom porque evita justamente de ter esses efeitos colaterais que a pílula tem, né? E aí, lembrando aqui, que é interessante que eu não tinha comentado, você tem que tomar. Seria bom uma alternativa, né? Tanto a pílula como outro método contraceptivo, como é o caso desse adesivo. Porque caso você esqueça de tomar algum dia, né, sua pílula, se você tiver relação sexual, aí você pode optar, por exemplo, por esses adesivos.
e sempre tomar no mesmo horário a pílula anticoncepcional. Você tem que ir acostumando o seu organismo. Então, é importante lembrar disso. Outra coisa que eu tenho que também lembrar da pílula pós-coito, né, ou pílula de emergência, ou pílula do dia seguinte, como vocês preferirem, é importante esclarecer, gente, que essas pílulas, elas não são de aborto, como muitas pessoas pensam, tá? Elas não causam aborto, nem ajudam a mulher, né, a abortar se ela já estiver grávida. Ela pode ajudar somente a prevenir a gravidez. Então, essa é uma medida que tem causado vários efeitos colaterais e não deve ser usada regularmente, como eu já tinha dito, tá? Então, reforçando, essa pílula não pode ser usada como uma cartela do ciclo 21, tem que ser realmente só em casos extremos. Bom, dando continuidade aos nossos métodos contraceptivos, vamos entrar aqui nos hormonais. Aquele lá aquele métodozinho do adesivo, ele também é hormonal, porém, eu coloquei ele na página anterior, né, no slide anterior, porque ele pode ser substituído, aliás, ele pode substituir a pílula. Então, eu coloquei ele. Também tem um efeito, uma contracepção muito boa. Já o Nuvarim é um anel vaginal contendo hormônios femininos que ele é colocado na vagina no 5º dia da menstruação, né? Então, ele vai permanecer na posição durante 3 semanas. Ele fica nessa posição aí em formato de um 8 mesmo, tá? E a maior vantagem é que a mulher ela não precisará tomar pílula todo dia, caso ela esqueça. Como eu falei, é sempre importante a gente ter 2 métodos contraceptivos eficazes. Caso a pílula a gente esqueça ou de repente você não se dê bem, né, com os efeitos colaterais, você pode optar também por um método hormonal. Outra vantagem, né, desse método contraceptivo é que os hormônios eles serão absorvidos diretamente pela circulação, evitando alguns efeitos colaterais desagradáveis da pílula oral. Como eu falei, tem bastante hormônio, né, aquelas pílulas, então elas vão causar realmente muitos efeitos, como náuseas e dores de cabeça, enfim. Por isso que é importante vocês conhecer seu organismo. Tem os métodos injetáveis, né? O injetável é uma injeção à base de hormônios femininos, e assim como a pílula, é um método eficaz. Então, assim, lembrando que talvez vocês estejam se perguntando, mas que hormônios são esses? São hormônios femininos que evitam a gravidez. Como eu falei, estrogênio e progesterona. Alguns métodos vêm com os 2 hormônios, outros vêm só com progesterona ou só estrogênio, tá? E aí, alguns injetáveis, eles são usados com aplicações mensais e outros trimestrais. Ou seja, alguns você precisa aplicar todo mês e outros métodos injetáveis você precisa aplicar no seu corpo só de 3 em 3 meses. Quais são as vantagens desse tipo de método? Ele é altamente eficiente, com 99,7% de contracepção. E você só precisa dele 4 vezes ao ano. Outra vantagem, né? Só que também tem as desvantagens, né? Aumento de peso é comum, tá? Em métodos injetáveis. Mas se você pratica esportes, isso não deve ser considerado um problema. E para engravidar, ele pode levar até 1 ano após a última dose. Olha só, se você quiser engravidar antes de 1 ano, você não vai conseguir, provavelmente. Então, você vai ter que esperar aí, após 1 ano, né, da primeira dose desse método. E aí a gente tem a famosa tabelinha, que ainda é um método muito utilizado para evitar a gravidez, porém não deveria. Por quê? Porque tem muitas mulheres que têm um ciclo menstrual desregulado. Geralmente a tabelinha é usada para mulheres que têm um ciclo menstrual regulado, né? Só que ele não tem essa eficiência de evitar a gravidez, ele é muito falho. Geralmente ele deve ser utilizado para mulheres que querem engravidar, né? Deve ser o contrário. Então a tabelinha ela é conhecida também como o método do calendário, pois a mulher, de acordo com o histórico dessa menstruação, ela vai identificar o seu período fértil através dessa tabelinha.
Por exemplo, a gente vai ter que identificar quais são os nossos dias férteis, ou seja, é o período em que há uma maior probabilidade da mulher engravidar. E geralmente esses dias são o quê? Do 10º ao 18º dia, contados do primeiro dia em que se iniciou um novo ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? Seu primeiro dia da menstruação, tá? Até o primeiro dia da sua próxima menstruação. Geralmente são 28 dias do ciclo menstrual. Os regulares. Tem mulheres que vão de 30, 31, 32 até 33 ou 34 dias. Então, o seu ciclo menstrual é esse, do primeiro dia da sua menstruação até o primeiro dia da sua próxima menstruação. E os dias não férteis é aquele período em que há uma baixa probabilidade de ocorrer a fecundação. Vamos lá. Espera aí que o slide está passando sozinho aqui. Olha só, quando você estiver no período fértil, geralmente quando estiver no ápice do seu período fértil, geralmente você vai perceber porque é como se fosse uma clara de ovo que sai da sua vagina, né? Aquela secreção parecida com a clara de ovo. Ali você está no ápice para engravidar. E o que é que você tem que fazer caso você deseje engravidar? Você tem que contar 3 dias antes, né? Desse seu período fértil, dia do seu período fértil, ou 3 dias depois. E que são as probabilidades de você engravidar. Ou até mesmo no dia que você tiver mais fértil, for quando sair essa clara de ovo, você vai perceber. Não é uma clara de ovo, tá, gente? Mas é muito parecida a essa questão. E ela vai estar bem gosmentosinha. É nojento falar assim, mas faz parte do nosso corpo. Então, são os sinais que o corpo dá, né? Quando a mulher ela pode tentar engravidar. E os dias não férteis são eles, né? Do 1º ao 9º dia e do 19º ao 28º dia. Então, você vai soltar aliás, seu ovário ele vai liberar um óvulo que pode estar pronto para a fecundação, que é justamente o seu período fértil. Aí tá a tabelinha, você tem que contar os dias não férteis do seu ciclo menstrual, que é do 1º ao 9º dia, tá? Do 10º dia ao 18º dia, são os dias em que você vai estar fértil. Do 19º dia até o próximo dia da menstruação, você conta novamente os dias que você não está fértil. Então, a mulher ela tem que tentar engravidar nesse período aí, do 10º dia ao 18º dia do seu ciclo. Os métodos de barreira são os mais conhecidos, né? Eles são muito portáteis pelo fato de serem bem compactos, que são os preservativos masculinos e femininos. Esses métodos, eles impedem a ascensão, né, dos espermatozoides ao útero, sendo fundamentais na prevenção também das ISTs e da AIDS. Ou seja, os métodos de barreira, as camisinhas, são os únicos métodos que também evitam as ISTs e a AIDS. Bom, a origem histórica da camisinha, ela foi criada em 1500, né, quando o anatomista italiano Gabriele Fallopius, ele inventou uma espécie de saco de linho, né, para proteger os pacientes da sífilis. E aí a gente tem que lembrar de umas coisas interessantes, porque algumas pessoas acham que camisinha é fácil de colocar. Fácil mas nem todo mundo coloca do jeito certo. E assim, a camisinha masculina, principalmente, porque ainda há um grande tabu, né, em torno da camisinha feminina. Então, geralmente as pessoas optam pela camisinha masculina. Muitas pessoas engravidam justamente por não saberem colocar corretamente a camisinha masculina. Por exemplo, na camisinha feminina a gente vai ter esse anelzinho de silicone, tá? Na borda da camisinha. E aí esse anelzinho, ele fica na parte externa da vagina, do nosso canal vaginal. E você vai colocar ele, geralmente com o dedo anelar, seu dedo anelar. Você vai fazer um formato de 8 nesse anelzinho de silicone e vai enfiar, né, vai adentrar com a camisinha feminina com o seu dedo anelar, cobrindo toda essa parte do seu canal vaginal.
Ela é bem prática, você utilizou, você pode até passar a noite inteira com ela, numa festa, tá? Com a camisinha dentro de você. E se você tiver relação sexual, você retira, né, a camisinha, amarra e joga fora, tá? Nunca joguem a camisinha assim, sem amarrar. Sempre amarre ela e jogue em algum local, algum lixo, enfim. Ela é bem prática, tem umas posições também que facilitam, né, que a mulher pode fazer para facilitar colocar a camisinha feminina. Já a camisinha masculina, porque é que muitas pessoas também engravidam devido a um conhecimento errôneo dessa camisinha. Tem caras que colocam a camisinha, por exemplo, em locais quentes, ou tem caras que colocam a camisinha dentro da carteira, criando um atrito, né? Porque aquele atrito, quando ele anda, que vai fazendo na camisinha, juntamente com a carteira, além de esquentar ali dentro, toda vida que ele andar, vai criar esse atrito entre a camisinha e a carteira, podendo furar o látex. Então é importante que ele coloque num local que seja bem arejado, né, corra bastante vento, e também que ele possa colocar, de repente pedir para a parceira levar na bolsa dela, ou, se de preferência, num bolso que seja mais folgado. E aí o que é que o cara vai fazer? Vai retirar, abrir a camisinha, o saquinho da camisinha com os dedos, jamais com a boca, que também pode furar. Durante a ereção, ele vai colocar essa camisinha na parte correta, né? Na parte mais lisa, vai estender essa camisinha, mas antes ele vai ter que fazer girar um pouquinho, rotacionar um pouquinho a parte superior da camisinha, né? E aí ele vai depois desenrolar toda a camisinha até o final do pênis. Gente, essa partezinha que você gira, né, na ponta da camisinha, é justamente para não estourar, tá? É para você tirar todo o ar que tem nessa parte superior da camisinha. Você não pode colocar ela diretamente. Você tem que girar um pouquinho, né, a pontinha dela, e depois você vai descendo no pênis, como tem aí nas imagens. Depois da relação sexual, você retira de baixo para cima, nunca puxa, vai retirando devagar, né, rolando a camisinha, essa partezinha do anel dela, e depois é só enrolar e jogar fora. Pronto, essas foram as dicas de hoje. Depois a gente vai ver com calma os métodos contraceptivos que a gente não viu de esterilização, tá? Que são a laqueadura e a vasectomia. A gente vai ver com calma, mas esses são os principais, tá? Quero que vocês foquem, estudem, prestem bastante atenção, que a atividade é toda sobre esse tema. Então, até a próxima. Beijos e boa aula.